Exclusivo. O gigante dos céus americano está deixando o país. Em um movimento que abala os alicerces da potência mundial, a Boeing, símbolo máximo da engenhosidade americana, está fechando completamente todas as suas operações em solo americano. Milhares de trabalhadores ficarão desempregados e comunidades inteiras serão devastadas numa decisão sem precedentes que experts chamam de traição nacional. A culpa é das tarifas. O presidente prometeu proteger a indústria americana, mas conseguiu o efeito contrário. As medidas protecionistas criaram um monstro econômico que agora devora as próprias empresas que deveria defender. Parceiros comerciais, esmagados pelo peso adicional de fazer negócios com empresas americanas, estão buscando desesperadamente alternativas para contratos aeroespaciais e de defesa em outros países. Kelly Ortberg, CEO da Boeing, está tomando a decisão mais drástica e impensável da história da empresa: abandonar o país que deu origem ao Império Boeing. A sobrevivência agora exige uma fuga do solo americano. Esta não é apenas uma estratégia comercial. É um sinal alarmante de que as estruturas de custo nos Estados Unidos, sob o peso de políticas protecionistas, tornaram-se incompatíveis com a competitividade global. A mudança para o exterior é tanto uma reação quanto uma declaração, uma resposta às decisões governamentais que restringiram a flexibilidade operacional e uma declaração de intenção de buscar relevância global independentemente das fronteiras nacionais. As implicações para a força de trabalho americana são imediatas e profundas. A Boeing emprega dezenas de milhares de trabalhadores altamente qualificados em todo o país, desde engenheiros e técnicos até trabalhadores de linha e pessoal administrativo. O fechamento de suas fábricas representa um deslocamento em massa de mão de obra, a perda de uma identidade industrial central em cidades como Everett, Washington, Charleston, Carolina do Sul e St. Louis, Missouri. Estes não são apenas empregos, são meios de subsistência, frequentemente passados por gerações, incorporados no próprio tecido das comunidades. O fechamento dessas instalações deixará enormes buracos econômicos, desencadeando efeitos em cascata que se estenderão a fornecedores, prestadores de serviços e até sistemas escolares, financiados por receitas fiscais das operações da Boeing. Para a economia mais ampla, a saída da Boeing da fabricação doméstica é um golpe no corpo. A Boeing não é apenas mais uma empresa. É uma pedra angular da indústria americana, um componente crítico da infraestrutura de defesa nacional e uma peça-chave na economia de exportação de alto valor do país. Sua partida mina a narrativa de manufatura americana revitalizada que tem sido defendida pela nova administração. Mais preocupante é o sinal que envia para outras corporações multinacionais, muitas das quais podem estar reavaliando suas próprias posições à luz do ambiente comercial alterado. A saída da Boeing poderia catalisar um êxodo maior, um efeito dominó em que as corporações concluem que permanecer nos Estados Unidos, sob a política atual, não é mais economicamente racional. As implicações globais são igualmente significativas. A mudança da Boeing para o exterior alterará a dinâmica competitiva da indústria aeroespacial. Países que se beneficiarão do influxo de instalações da Boeing, possivelmente no Sudeste Asiático, Europa ou América Latina, receberão o investimento, a transferência de tecnologia e a criação de empregos de braços abertos. Essas novas nações anfitriãs ganharão não apenas benefícios econômicos, mas também maior alavancagem geopolítica à medida que a Boeing se integra em seus ecossistemas industriais. A cadeia de suprimentos aeroespacial, já vasta e complexa, passará por uma reorientação, já que os fornecedores da Boeing, muitos deles baseados nos Estados Unidos, são forçados a seguir a empresa no exterior ou enfrentar a obsolescência. No processo, os Estados Unidos correm o risco de perder seu status de centro de inovação e liderança aeroespacial. Estrategicamente, a mudança levanta sérias preocupações de segurança nacional.
A Boeing desempenha um papel crítico no desenvolvimento e produção de sistemas de defesa, aeronaves militares, satélites e tecnologias de exploração espacial, com instalações agora a serem estabelecidas em solo estrangeiro. E surgem questões sobre a salvaguarda de tecnologias sensíveis e propriedade intelectual. Mesmo que as operações relacionadas à defesa sejam separadas e mantidas dentro dos New a fragmentação da base de fabricação mais ampla poderia enfraquecer a resiliência da cadeia de suprimentos e complicar as capacidades de produção de emergência. A segurança nacional está inextricavelmente ligada à capacidade industrial, e essa ruptura poderia ter consequências de longo prazo para a autonomia estratégica da América. Este desenvolvimento também lança uma longa sombra sobre o futuro das parcerias público-privadas nos Estados Unidos. A Boeing, historicamente, trabalhou em estreita colaboração com o governo dos Buell em uma ampla gama de iniciativas, desde missões da NASA até projetos militares classificados. A confiança e colaboração que sustentavam essas relações estavam enraizadas em interesses nacionais compartilhados. A realocação para o exterior desafiará a continuidade dessa confiança. Não é apenas uma questão de logística ou contratos, é uma questão de alinhamento. Uma Boeing que não está mais baseada na América pode ter que pesar outros interesses nacionais ao lado ou mesmo contra os dos Iowa, introduzindo camadas de complexidade em um cenário já sensível. As reações dos investidores têm sido mistas, mas amplamente refletindo a ansiedade subjacente. Os mercados responderam com volatilidade, com as ações da Boeing experimentando oscilações enquanto as partes interessadas digerem as implicações do anúncio. Alguns investidores veem a realocação como um mal necessário, uma manobra adaptativa para preservar margens e manter a competitividade global. Outros a veem como um sinal de instabilidade sistêmica no ambiente de negócios dos EUA, provocando preocupações mais amplas sobre a capacidade de investimento da indústria americana sob a administração atual. O mercado de ações e um barômetro do sentimento econômico tornou-se assim um palco no qual as consequências desta decisão estão sendo desenroladas em tempo real. O impacto psicológico da retirada da Boeing sobre o público americano não pode ser subestimado. Por décadas, a Boeing simbolizou mais do que apenas poder econômico. Representou excelência tecnológica, orgulho nacional e domínio americano nos céus. Os aviões da empresa transportaram presidentes e conectaram continentes. Seu perfil distintivo, um emblema instantaneamente reconhecível do poder americano. Ver esse símbolo desenraizado é confrontar uma realidade inquietante sobre o lugar da nação no mundo. Desafia suposições profundamente arraigadas sobre o futuro industrial da América e a eficácia das políticas destinadas a restaurá-lo. Para os formuladores de políticas, a decisão da Boeing apresenta uma clara. As tarifas foram projetadas para isolar empresas americanas da concorrência estrangeira, para trazer de volta a manufatura e criar um renascimento na produção doméstica. No entanto, o resultado aqui revela um erro de cálculo fundamental. Em uma economia globalmente interdependente, políticas comerciais punitivas podem voltar-se contra, tornando a produção doméstica tão cara e complicada que as empresas são levadas a buscar alternativas fora das fronteiras nacionais. A saída da Boeing não é apenas uma falha empresarial, é uma falha política. Ela sublinha a necessidade de uma abordagem mais matizada e colaborativa para a estratégia econômica, uma que reconheça as complexidades das cadeias de suprimentos globais e os imperativos de competitividade em um mundo digital e sem fronteiras. Os sindicatos trabalhistas, tradicionalmente fortes na manufatura aeroespacial, expressaram indignação e desespero. Seus líderes argumentam que os trabalhadores americanos estão pagando o preço por decisões políticas tomadas sem sua contribuição ou consentimento. O contrato social entre trabalho e indústria, já desgastado por décadas de terceirização e automação, está agora sob severa pressão.
A perda de empregos sindicalizados nas fábricas da Boeing, nos EUASH, representa um golpe para o trabalho organizado, um que enfraquece seu poder de barganha e erode a base da segurança da classe média. Comunidades construídas em torno da promessa de empregos estáveis e bem remunerados na manufatura estão agora enfrentando um futuro incerto. O sistema educacional, particularmente em instituições focadas em STEM e escolas técnicas que há muito se associaram à Boeing para estágios e colocações de carreira, também sentirão os efeitos. O canal entre formação acadêmica e emprego na indústria, antes um caminho confiável para aspirantes a engenheiros e técnicos, está agora interrompido. Estudantes que antes sonhavam em trabalhar na Boeing, agora podem ter que olhar para o exterior ou considerar caminhos de carreira completamente diferentes. Esta quebra no elo entre educação e emprego poderia dissuadir futuras gerações de seguir áreas relacionadas à aeroespacial, enfraquecendo ainda mais o pool de talentos em um setor que já lida com lacunas demográficas e de habilidades. Enquanto isso, os concorrentes da Boeing estão sem dúvida tomando nota. Airbus, Embraer e players emergentes da China e Rússia estão observando com interesse enquanto o gigante americano passa por essa transição sísmica. Eles podem aproveitar a oportunidade para expandir a participação de mercado, atrair talentos ou se apresentar como parceiros mais estáveis para potenciais clientes. A ausência da Boeing do solo do Concourse cria um vácuo que outros correrão para preencher. O que antes era uma vantagem competitiva ferozmente defendida, poderia rapidamente se tornar uma vulnerabilidade, erodindo a posição da Boeing em mercados-chave e convidando a invasão de rivais estrangeiros. Instituições financeiras também estão recalibrando. As classificações de crédito, subscrição de seguros e arranjos de financiamento da Boeing passarão por escrutínio enquanto a empresa realiza o processo complexo e custoso de recolocação internacional. Conformidade regulatória, obrigações fiscais e navegação em sistemas legais estrangeiros adicionarão camadas de complexidade que poderiam impactar a eficiência operacional. Bancos e empresas de investimento podem exigir novos termos, reavaliar perfis de risco e ajustar seus portfólios para levar em conta as incertezas introduzidas pelo reposicionamento geográfico da Boeing. Há também a dimensão cultural da mudança. A identidade da Boeing está profundamente entrelaçada com o patrimônio americano. Suas aeronaves ajudaram a ganhar guerras, conectar regiões distantes e moldar a era moderna de viagens globais. A realocação não é apenas logística, é existencial. A cultura interna da empresa, há muito infundida com valores americanos de espírito empreendedor, liberdade de inovação e rigorosa responsabilidade, enfrentará uma transformação ao se integrar em novos contextos sociopolíticos. Navegar nessa mudança de identidade enquanto mantém coesão, moral e produtividade será um desafio formidável para a liderança. As repercussões políticas do anúncio da Boeing estão apenas começando a se desenrolar. Representantes congressionais de estados fortemente impactados pelos fechamentos de fábricas provavelmente enfrentarão pressão de eleitores, exigindo responsabilidade e apoio. Alguns podem pedir intervenção legislativa, talvez na forma de incentivos fiscais, recuos regulatórios ou pacotes de estímulo voltados para reter outros fabricantes em risco. O debate mais amplo sobre globalização versus nacionalismo econômico se intensificará, com a saída da Boeing servindo como um poderoso estudo de caso das consequências não intencionais de políticas comerciais duras. A saída sem precedentes da Boeing do solo americano não apenas altera a trajetória da empresa, mas inicia uma mudança sísmica em como a estratégia industrial americana deve ser considerada concebida seguindo em frente. Enquanto as ondas anteriores de globalização viram empresas moverem certas operações offshore para se beneficiar de custos de mão de obra mais baixos ou regulamentações mais brandas. A retirada em grande escala de uma empresa tão profundamente enraizada no tecido nacional marca uma nova etapa,
Uma em que até corporações legadas com raízes geracionais estão dispostas a abandonar completamente a produção doméstica quando confrontadas com políticas que tornam seus modelos de negócios insustentáveis. É uma indicação clara de que simbolismo e lealdade nacional não mais superam sobrevivência e lucratividade em um mercado globalizado governado por eficiência e escalabilidade. Em um nível técnico, a mudança da Boeing desencadeará um imenso empreendimento logístico e operacional. A realocação de linhas de fabricação, instalação de tecnologias de produção, treinamento de uma nova força de trabalho, conformidade com regulamentações trabalhistas e de segurança não familiares e construção de uma nova infraestrutura de gestão são tarefas que se estendem por anos e exigem extraordinária precisão. Para uma empresa com milhares de componentes provenientes de todo o globo e requisitos rigorosos de controle de qualidade, especialmente na aviação, onde margens de segurança são apertadas e processos de certificação são longos, esta transição representa desafios sem precedentes. A Boeing não está apenas movendo pessoas e máquinas, está transplantando um organismo industrial delicadamente equilibrado, cuja sobrevivência depende da harmonia entre centenas de variáveis. Esta mudança massiva também está prestes a perturbar cronogramas para programas de aeronaves existentes e futuros. Muitos dos atuais clientes da Boeing, companhias aéreas militares transportadoras de carga, enfrentarão incerteza sobre a pontualidade das entregas, potenciais atrasos em serviço ou atualizações e a continuidade dos serviços de manutenção e suporte para governos que dependem dos contratos militares da Boeing. Esta reviravolta pode atrasar implantações e comprometer planejamento estratégico. O impacto nos operadores globais de companhias aéreas, muitos dos quais possuem grandes frotas Boeing, pode reverberar através de horários de passageiros, planejamento de frota e coordenação de manutenção. É uma tempestade logística que se estende além da própria empresa e afeta diretamente as artérias do transporte global e segurança. Em paralelo, os efeitos em cascata nas instituições acadêmicas e de pesquisa estreitamente ligadas ao pipeline de inovação da Boeing serão severos. A empresa há muito colabora com universidades de primeira linha, fornecendo financiamento, iniciativas de pesquisa conjunta e desafios de engenharia aplicada. Essas relações não apenas avançaram a tecnologia aeroespacial, mas também atuaram como uma incubadora para a ciência de materiais de ponta, robótica, inteligência artificial e aviônica, e a engenharia ambiental. A mudança da empresa para o exterior pode levar à dissolução ou realocação dessas colaborações, cortando um rico ecossistema de inovação que prospera com proximidade, troca e confiança de longo prazo. Países que acolherem as operações da Boeing provavelmente herdarão esses benefícios de pesquisa, ganhando acesso à experiência institucional que antes sustentava a liderança acadêmica e tecnológica do EUA. Na esfera política doméstica, a partida da Boeing provavelmente acenderá conflito intrapartidário. As políticas tarifárias do presidente, enquanto alinhadas com a retórica protecionista da campanha, agora enfrentarão escrutínio interno de membros da administração que podem ter apoiado a indústria, mas não anteciparam uma reação tão extrema. Facções dentro do governo, que enfatizam liberalismo de mercado, crescimento de exportação e cooperação internacional, se encontrarão em desacordo com aqueles redobrando o nacionalismo econômico. A decisão da Boeing, assim, se torna mais do que uma questão corporativa. Torna-se um ponto de inflamação em uma batalha ideológica maior sobre a alma da política econômica americana no século XXI. Internacionalmente, o simbolismo da saída da Boeing ressoará muito além dos círculos aeroespaciais. Aliados que tradicionalmente viam corporações americanas como parceiros estáveis e confiáveis podem começar a questionar a consistência e previsibilidade da presença comercial americana.
Países, considerando acordos de longo prazo ou parcerias tecnológicas com empresas americanas, podem começar a se proteger, explorando alternativas, especialmente em regiões como Leste Asiático e União Europeia, onde políticas industriais estão cada vez mais focadas em autossuficiência e integração regional. Como tal, o capital político dos Estados Unidos, sua influência através da diplomacia comercial, pode sofrer um forte golpe. Além disso, a decisão abre questões complexas sobre a estrutura e resiliência da cadeia de suprimentos americana. A fabricação aeroespacial não é uma atividade singular. É uma orquestra de peças de precisão, metais especiais, aviônica, sistemas, software e logística, que depende de uma vasta rede de fornecedores especializados. Muitos desses fornecedores, particularmente aqueles que produzem componentes de nicho, são pequenas e médias empresas baseadas nos Iowa, que há muito dependem de contratos da Boeing para sustentar suas operações. A mudança para o exterior colocará essas empresas em perigo existencial. Algumas podem tentar estabelecer subsidiárias estrangeiras ou joint ventures para permanecer parte da cadeia de suprimentos, mas outras inevitavelmente fecharão, reduzindo a profundidade e agilidade do ecossistema industrial da América. Com o tempo, isso poderia prejudicar a capacidade da nação de responder rapidamente a crises futuras ou reconstituir capacidade de fabricação em áreas consideradas estrategicamente vitais. Também há implicações para negociações comerciais. Com a Boeing saindo da arena doméstica devido às tarifas, a credibilidade da América em negociações comerciais sofrerá pressão. Outras nações questionarão se as políticas dos EUATA são realmente orientadas para crescimento e benefício mútuo, ou são instrumentos imprevisíveis de postura doméstica. Em negociações comerciais, a alavancagem depende não apenas do tamanho econômico, mas também da confiabilidade dos ambientes de negócios. Uma grande corporação fugindo de seu mercado doméstico por decisões políticas como tais sinaliza volatilidade, e volatilidade mina a confiança. Esta dinâmica pode resultar em parceiros comerciais buscando blocos internos mais apertados, como a ASEAN, União Europeia ou Área de Livre Comércio Continental Africana, onde coerência política é mais alcançável e riscos de negócios são mais fáceis de prever. Impactos ambientais da mudança são mais uma dimensão crítica. A Boeing investiu pesadamente em processos de fabricação sustentáveis em suas fábricas no Iowa, incluindo o uso de energia renovável, programas de redução de resíduos e rastreamento de emissões do ciclo de vida de aeronaves. Reconstruir esses sistemas no exterior, onde regulamentações ambientais e infraestrutura podem variar amplamente, representa um dilema. A Boeing manterá seus compromissos com sustentabilidade ou as pressões de custo que estimularam a realocação levarão a compensações ambientais? A resposta afetará não apenas a imagem da marca Boeing, mas também sua exposição regulatória de longo prazo, especialmente à medida que governos e consumidores cada vez mais exigem responsabilidade verde. Seguros, conformidade legal e estruturas de litígio internacional também se tornarão mais convolutos. Uma Boeing globalmente distribuída agora estará sujeita a múltiplas jurisdições para a lei trabalhista, responsabilidade, privacidade de dados e padrões de aquisição. Uma única aeronave fabricada em uma nova planta estrangeira, mas vendida em um terceiro país e operada em um quarto, levantará questões legais complexas em caso de falha ou disputa. Navegar por essas jurisdições, proteger os interesses da empresa e minimizar riscos legais exigirá uma expansão monumental de suas equipes jurídicas e infraestrutura de conformidade. O potencial para litígio internacional, disputas com governos anfitriões ou violações regulatórias se tornará uma característica permanente da paisagem operacional da Boeing. Não se pode ignorar o deslocamento cultural que acompanhará o movimento. A realocação de liderança e pessoal, a contratação de forças de trabalho locais no exterior e a mudança nos valores corporativos para se alinhar com novas realidades sociopolíticas criarão inevitável fricção.
A identidade da Boeing, há muito, é moldada por ideais americanos de espírito empreendedor, liberdade de inovação e rigorosa responsabilidade. Esses traços, embora não inerentemente exclusivos dos IUA, estão incorporados em um estilo de gestão particular e etos de trabalho. À medida que a empresa se adapta a novas normas, sejam estruturas hierárquicas na Ásia ou leis trabalhistas na Europa, sua dinâmica interna mudará. Para melhor ou pior, o processo de adaptação cultural, incluindo barreiras linguísticas, expectativas trabalhistas diferentes e costumes no local de trabalho, exigirá profunda introspecção e transformação dentro da organização. As ramificações se estendem também à percepção do consumidor. O movimento da Boeing pode gerar ceticismo entre passageiros e clientes americanos, que associam aeronaves construídas nos DEUA com segurança, patrimônio e confiabilidade. Embora a segurança aérea seja universalmente regulamentada e mantida em padrões internacionais, a percepção pública nem sempre se alinha com a realidade técnica. Os consumidores podem começar a escrutinar origens de aeronaves mais de perto, preferindo produtos construídos em regiões que percebem como estáveis ou confiáveis. Esse sentimento, embora sutil, pode influenciar decisões de compra de companhias aéreas e até moldar o discurso público em torno da integridade da marca nacional. Uma consequência menos visível, mas igualmente significativa, será o desafio de propriedade intelectual, PI. As joias da coroa da Boeing, designs proprietários, algoritmos de voo, avanços em ciência de materiais e tecnologias de simulação, estão todos sujeitos a maior exposição quando espalhados por jurisdições internacionais. Embora a empresa certamente implementará protocolos de segurança rigorosos, o mero ato de difusão através das fronteiras aumenta a vulnerabilidade. Espionagem industrial, transferências forçadas de tecnologia em certos mercados ou vazamento acidental através de parceiros da cadeia de suprimentos são ameaças reais. À medida que a Boeing descentraliza seus esforços de P&D, os riscos para seu fosso de inovação crescem, potencialmente erodindo sua vantagem competitiva ao longo do tempo. No teatro geopolítico, a realocação da Boeing pode até ser aproveitada como moeda de barganha ou ferramenta de propaganda. Nações rivais podem enquadrar a mudança como evidência de declínio industrial americano ou instabilidade, fortalecendo suas próprias narrativas sobre a ascensão de ordens globais alternativas. Mídia apoiada pelo Estado em países adversários pode destacar a decisão para mostrar a fragilidade do capitalismo ocidental, ou para argumentar por uma mudança de afastamento da dependência de empresas americanas em parcerias globais. Essas narrativas, mesmo se enquadradas seletivamente, podem influenciar a opinião pública e sutilmente mudar alianças globais, particularmente em nações que buscam alternativas à hegemonia dos Ibéis-Namomewa. Do ponto de vista tecnológico, a mudança também afeta o ritmo e direção da inovação em aeroespacial. Ciclos de inovação baseados nos EUA são profundamente influenciados pelo ecossistema do Vale do Silício, subsídios federais de pesquisa e uma robusta rede de startups e equipes de defesa. Incubadoras tecnológicas movendo-se para o exterior podem isolar a Boeing desses ambientes dinâmicos. Nações anfitriãs podem tentar replicá-los, mas a sinergia de geografia, cultura e financiamento que alimenta a rápida inovação é difícil de reproduzir. O risco é que a Boeing, ao se ajustar a prazos e burocracias estrangeiras, possa diminuir sua taxa de inovação, um resultado que seria estrategicamente custoso em uma era definida por rápido avanço aeroespacial, incluindo voos espaciais, comerciais, viagens supersônicas e pilotagem assistida por IA. Relatórios financeiros e responsabilidade também se tornarão mais complexos. Com produção e lucros fluindo através de múltiplas jurisdições, a transparência contábil da Boeing enfrentará maior escrutínio de acionistas, auditores e órgãos reguladores.
reconciliar livros através de sistemas tributários, lidar com flutuações de moeda e manter conformidade com Sarbanes-Oxley, enquanto navega por padrões financeiros não americanos, introduz espaço para erro, má interpretação e risco reputacional. No clima atual de sensibilidade elevada do investidor a questões de governança, esta complexidade adicionada pode provar um desafio persistente: o impacto humano, particularmente em aposentados e funcionários de longa data, é silenciosamente devastador. A Boeing tem sido há muito uma empresa onde carreiras se estendiam por vidas inteiras, e pensões, benefícios de saúde e propriedade de ações eram vistos como parte de um contrato social mais amplo. A súbita terminação de operações domésticas efetivamente rompe esses laços. Funcionários mais velhos enfrentam não apenas perda de emprego, mas a erosão de benefícios e identidade comunitária. Estes são homens e mulheres que construíram os aviões que ajudaram a ganhar guerras, criar conectividade global e simbolizar a grandeza americana. Ver seu legado desmantelado por forças geopolíticas além de seu controle é um cruel epílogo para décadas de serviço leal. Hoje, a partida da Boeing ressoa como mais do que uma manchete de negócios. É uma sirene de alerta através de indústrias, instituições e ideologias, exigindo uma reavaliação do que significa força nacional no século XXI. À medida que um dos últimos titãs industriais sai do palco que uma vez dominou, o silêncio que se segue não está vazio. Está cheio de perguntas, e a América agora deve decidir se vai respondê-las com clareza ou deixá-las ecoar sem resposta através de um mundo em mudança. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e inscreva-se em nosso canal. Além disso, deixe seus comentários abaixo e nos diga quais são seus pensamentos sobre a Boeing, fechando todas as fábricas nos EUA após as tarifas de Trump. Queremos ouvir de você. Obrigado por assistir e até a próxima vez.